Se você acha que animes de terror não têm o mesmo impacto dos filmes desse mesmo gênero, é bom saber que há algumas produções japonesas que são realmente sombrias e perturbadoras. Logicamente, desenhos não são tão realistas quanto os filmes, mas eles ainda conseguem mexer com os nossos nervos. Além disso, os animes podem flertar com temáticas bem variadas, sem contar que algumas histórias clássicas do Japão são bem macabras e acabam funcionando como fontes de inspiração para muitas produções. Ou seja, sustos e surpresas são comuns em maratonas focadas nessas atrações. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu criar este vídeo para falar sobre animes de terror. De modo geral, separei aqui algumas alternativas que têm potencial para prender a sua atenção, com tramas intrigantes e mexer com os seus nervos. Logo, se você curte histórias aterrorizantes, sugiro que não deixe de conferir até o fim. Vamos para a seleção? Para abrir esta lista com animes de terror, temos o curioso Corpse Party Tortured Souls, que faz parte do grupo dos animes de jogos, ou seja, trata-se de uma produção que toma como base uma franquia que faz muito sucesso no mundo dos games. Essa é uma atração bem curta, apenas 4 episódios, mas a trama se desenvolve de uma forma bem interessante, com direito a alguns assassinatos misteriosos e certas cenas que deixam a gente em estado de alerta. Certamente, essa é uma boa opção para uma maratona rápida. Em linhas gerais, Blood Sea é uma história que foca em uma espadachim extremamente habilidosa que foi treinada pelo pai com vistas a ter a força necessária para encarar alguns monstros que se alimentam de sangue humano, vampiros que são chamados de Elder Barns na série. Como não poderia deixar de ser, as batalhas contra esses adversários terríveis são bem movimentadas, mas a trama, os banhos de sangue e alguns momentos de suspense deixam a produção bem sombria. Não à toa, alguns países até censuraram o anime. Ótima opção. Agora, se você não dispensa as produções mais clássicas, Boogie Pop Phantom é uma opção que merece uma atenção especial. A história desse anime compreende alguns eventos que acontecem em um período de 5 anos e focam em uma lenda urbana conhecida como a Encarnação da Morte. Para quem busca por animes para assistir em apenas um dia, Boogie Pop Phantom é uma boa pedida, pois temos apenas 12 episódios. Melhor ainda, a história é tão envolvente que a gente nem percebe quando está diante do final. E só para constar, é bom você se preparar para conferir algumas surpresas não muito agradáveis. Serial Experiments Line é outro grande clássico do grupo dos animes de terror. Essa produção conta com apenas 13 episódios, mas sua história é tão intrigante e perturbadora que ela continua sendo assistida até hoje. Aliás, seria uma boa ideia alguma produtora apostar em um remake. De todo modo, o fato é que a trama desse anime é muito bem construída e ainda envolve uma boa série de assuntos filosóficos. Obviamente, os episódios apresentam um tom dark bem pesado e isso acaba deixando quem assiste em um profundo estado de tensão. Tokyo Ghoul é um dos animes seinen mais bem sucedidos dos últimos anos e sua temática é perfeita para deixar os fãs de histórias aterrorizantes presos à tela. Afinal, temos aqui uma trama sombria que foca em seres que devoram os humanos. É bem verdade que uma boa parte da história se passa em meio às batalhas e conspirações, mas as cenas violentas e aterrorizantes sempre surgem para fazer você se lembrar que o mundo do anime é completamente hostil. Sem dúvidas, essa é uma série que vai prender a sua atenção por um bom tempo. Gakkou no Kaidan é um anime clássico que não costuma ser muito lembrado, mas sua história é curiosa e seus personagens grotescos merecem um olhar mais atento por parte dos fãs de histórias aterrorizantes. Detalhe, o anime é baseado em uma série de livros escrita por Toru Tsunemitsu. Em síntese, o anime foca em uma escola abandonada que funcionava como a prisão de alguns fantasmas até o selo ser quebrado. Felizmente, a personagem principal pode fazer alguns exorcismos, mas isso não quer dizer que as coisas não ficam bem perturbadoras. Não deixe de conferir. Sabe aquelas histórias que tem garotinhas diabólicas cometendo atos terríveis? Bem, Jigoku Shoujo segue por esse caminho. As histórias da série focam em uma menina que realiza os desejos de vingança que são postados em um site chamado Correspondência do Inferno. Além de apresentar uma boa série de elementos do folclore japonês, Jigoku Shoujo tem algumas passagens bem pesadas. Por conta disso, a série acabou se tornando um sucesso e já conta com 3 temporadas e uma adaptação live action. Ou seja, essa é outra produção que você não pode deixar de dar uma olhada.
No ponto médio desta lista com animes de terror, resolvi posicionar a antologia Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Para quem não sabe, Junji Ito é um mangaka especializado em criações aterrorizantes e esse anime apresenta algumas das ideias desse mestre. De acordo com alguns fãs, o anime não tem o mesmo impacto dos mangás, mas é inegável que os episódios têm seus próprios atrativos e conseguem surpreender quem assiste. Sendo assim, sugiro que você não deixe de reservar um tempo para curtir a série. Voltando aos clássicos, nos deparamos com o ótimo Pet Shop of Horrors, que conta a história de um pet shop sombrio, no qual as pessoas que compram os bichinhos são obrigadas a assinar um contrato especial, que gera punições bem pesadas para aqueles que não cumprem as exigências. A série também é bem curtinha, apenas 4 episódios, mas suas ideias são tão originais que os fãs de histórias aterrorizantes sempre se lembram de certas cenas impactantes. Então, se você estiver com algum tempo de sobra em uma noite escura, já sabe o que fazer. Kagewani é um daqueles animes que costumam despertar a curiosidade de quem curte histórias com monstros grotescos. A história gira ao redor de um cientista que viaja o mundo em busca dos chamados UMA, Unknown Mysterious Animals, ou Animais Misteriosos Desconhecidos. Como não poderia deixar de ser, todos os locais em que esses seres aparecem acabam sendo afetados de uma forma brutal. Ademais, a trama se desenvolve de uma forma bem envolvente e somos forçados a ficar até o fim para descobrir os segredos por trás de tudo. Baseado em um romance homônimo lançado em 1998, Shiki é uma produção que gera uma tensão enorme ao apresentar situações marcadas por desaparecimentos e mortes misteriosas em uma pequena aldeia. Nesse contexto, temos um jovem que acaba sendo arrastado para o centro do mistério. Com 22 belos episódios, Shiki faz parte do grupo dos animes completos, ou seja, o final é bem fechado e surpreendente. Cabe destacar que a produção conta com algumas cenas bem pesadas e um ar sombrio palpável, o que é uma ótima notícia para quem curte histórias aterrorizantes. Ostentando um visual diferenciado, Mononoke é outra produção que não poderia ficar de fora desta lista com ótimos animes de terror. Essa atração foca nas viagens de um vendedor de remédios que encara uma boa série de desafios sobrenaturais durante a Era dos Samurais. Curiosamente, o personagem principal não tem um nome, mas suas características e personalidade são tão marcantes que ele acaba cativando quem assiste. E como estamos falando de uma história sombria, não faltam momentos de gelar a espinha. Inspirado em uma série de light novels, Ghost Hunt oferece justamente aquilo que o seu título sugere, ou seja, episódios nos quais os personagens se dedicam a caçar fantasmas. Essa é uma opção um pouco mais leve, mas as histórias são realmente surpreendentes. No fim das contas, essa produção pode ser classificada como uma obra de humor negro, mas com uma boa dose de drama, um pouco de ação e muito suspense. Em suma, Ghost Hunt consegue garantir algumas boas horas de entretenimento de qualidade. Mais pelo mistério do que pelas situações de terror, Another é um anime que tem um profundo clima de tensão. O suspense é tão grande que a gente acaba ficando envolvido com a história e não descansa até desvendar o segredo por trás da história do aluno que está faltando. Another também foi inspirado em uma light novel e o mais interessante é que a adaptação conseguiu captar a essência do material original de forma primorosa. Assim sendo, sugiro que você não deixe de acompanhar os 12 episódios dessa bela produção. Colocando um ponto final nesta lista com animes de terror, temos o ótimo Gegege no Kitaro. A atração tem tudo aquilo que um típico anime shounen deve oferecer, mas seus personagens, baseados no folclore japonês, conseguem ser extremamente sombrios. Além do mais, certos episódios possuem desfechos que surpreendem e há até alguns momentos em que certos personagens não acabam bem. Lembrando que esse anime é uma das muitas adaptações de um dos mangás mais lendários do Japão, o que quer dizer que essa é uma opção praticamente obrigatória. Como pôde perceber, o mundo dos animes está cheio de histórias aterrorizantes e intrigantes. E o mais interessante é que os animes focados em contar essas histórias são produções que atendem a diversos tipos de públicos e apresentam um ar sombrio que acaba mexendo com as mentes de quem assiste por diversos motivos. Vale lembrar que terror é uma coisa subjetiva e aquilo que impressiona uma pessoa pode não impressionar a outra, mas acho que as atrações citadas neste vídeo têm graus bem específicos de estranheza e isso as faz merecer uma atenção especial. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!